Boa tarde. Vamos realizar, então, nosso estudo do dia 11 de janeiro, 15 horas. Evangelho, capítulo 28, itens 38 e 39, a hora de dormir. Nós vamos começar com uma leitura do livro Vida Feliz, item 137, que diz o seguinte: não obstante o relacionamento afetivo e social que mantens, os testemunhos que te dimensionarão em outra posição fazem-se sempre sem condições de surpresa, colhendo as pessoas a sós. Os afetos, os amigos, os companheiros poderão partilhar-te as dores, porém a tua sempre será uma cruz pessoal. Nem poderia ser diferente. Ao amparo da justiça divina, cada homem resgata de acordo com a dívida e cresce conforme a circunstância em que delinquiu. Equipa-te de paz e fé, preparando-te para a ascensão que se te impõe inevitável. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos irmãos espirituais, para acompanhar este estudo que vamos iniciar. Senhor Jesus, Pai querido, elevamos nesse instante nosso pensamento a vós, rogando vossas bênçãos e amparo para o estudo que vamos realizar. Rogamos-vos, Pai querido, vossas bênçãos, vossa proteção, para todas as pessoas que ouvirem esse estudo, possam ser visitadas pela espiritualidade amiga, fortalecidas na fé, inspiradas no sentido da vigilância e da oração, auxiliadas em suas necessidades, auxiliadas a exercitar sempre a fraternidade, a tolerância, o perdão e a compreensão. Fica conosco, Pai querido, abençoando esse nosso estudo, e em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual desta casa, damos início ao estudo dessa tarde. Então, conforme já falei, o item que nos cabe é o capítulo 28 do Evangelho, que contém uma série de preces, e a prece que nós iremos trabalhar é a hora de dormir. Fazendo uma pequena introdução, eu considero esse capítulo 28 do Evangelho muito importante. Quem dos senhores e senhoras já não pedia para fazer orações, ou alguém que está doente, ou alguém que acabou de desencarnar, ou alguém que está enfrentando um grande problema, ou alguém que parece estar sofrendo assédio de obsessões. Lá tem preces para um monte de objetivos. Convido a todos, um dado momento, a folhear o Evangelho e ler os itens que tem lá no capítulo 28. E irão encontrar preces para todas as circunstâncias. Sim, por que eu sugiro isso? Porque muitas vezes a gente percebe que tem que fazer uma prece para alguém e na hora faltam as palavras. Ou porque a gente está nervoso, ou porque está preocupado, ou por vários motivos. A gente não sabe exatamente o que pedir. Aí, eu muitas vezes já fiz isso. Pego o Evangelho, vou lá no capítulo 28, primeiro leio um item chamado prefácio da prece que eu quero fazer, porque lá no prefácio tem umas explicações interessantes, umas explicações que nos fazem perceber o porquê daquela prece. Aspectos que às vezes a gente, no afã de ajudar, de fazer uma prece, um amigo acabou de desencarnar, um conhecido ou conhecida está no hospital, em estado grave, a gente quer ajudar, é natural, mas a gente não enxerga tudo. E vai lá, lê com calma esse prefácio, reflete sobre ele, e aí lê a prece. E pode completar a prece com suas próprias palavras.
Então fica o convite para fazermos isso quando tivermos que fazer prece por alguém. E por nós também. Sim, existem momentos de incerteza ao nosso redor, de desafios, de conflitos que vivenciamos, que a melhor coisa a fazer é ir para nosso quarto, fechar a porta, abrir o Evangelho, vai no capítulo 28, lê a lista de preces que tem lá, lê o prefácio, pensar sobre ele, lê a prece pensando no que está lendo e complete a prece com suas próprias palavras. Irá nos fazer um grande bem. Mas vamos para o tema de hoje. Prece à hora de dormir. Por que Kardec colocou aqui uma prece para a hora de dormir? Porque nós sabemos que o objetivo do sono é dar repouso ao corpo. No entanto, o nosso espírito não precisa de repouso. Quem precisa de repouso é a carcaça física. O corpo é desgastável, precisamos de um certo número de horas de repouso para o corpo, para, no dia seguinte, renovados, retomarmos a atividade. Sim, e lá no próprio prefácio desta prece, que está nos itens 38 e 39, lá do capítulo 28, ele explica: enquanto os sentidos físicos estão entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. Muitos que nos ouvem dirão: mas eu não sonho, ou mas eu não lembro dos meus sonhos. É natural isso. Quando estamos desprendidos do corpo, estamos conscientes e somos atraídos para os lugares que nos interessam. Só que as memórias do que vemos é registrado no perispírito e apenas parte pode ser registrada no cérebro físico. Quando estamos no estado de vigília, estamos usando o cérebro físico, ou seja, usando uma palavra de computador, como se fosse o HD material. Então, é possível que a maior parte dos sonhos, do que vivenciamos fora do corpo durante a noite, não esteja conscientemente registrado lá. Então, o espírito, enquanto o corpo está se recuperando, por efeito da atividade na vigília, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. No entanto, cada espírito é atraído para junto do que se sintoniza, Nem sempre o espírito aproveita essa hora de liberdade. E se quisermos entender bem as explicações contidas nesse item 38, eu recomendo uma releitura das perguntas 401 a 403 do Livro dos Espíritos. Vou comentá-las brevemente aqui, comentar alguns assuntos importantes delas, e depois eu vou passar lá para que seja colocado lá no post, que os senhores que vão ouvir o post devem ver que abaixo tem textos. O primeiro texto é o texto da abertura, aquela leitura que fizemos lá do livro Vida Feliz. O segundo, obviamente, vai ser o item 38 e 39 lá do capítulo 28 do Evangelho.
E logo depois vou postar lá, pedir para colocar lá também as perguntas 401 a 403 do Livro dos Espíritos, que sempre é bom reler de vez em quando. A pergunta 401 diz o seguinte: durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, se afrouxam os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ela se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. André Luiz nos relata em várias passagens das suas obras, que começa com Nosso Lar e vai até E a Vida Continua. Vale a pena procurar na internet a lista dessas obras. Em várias obras, pessoas em sono físico são levadas para o plano espiritual para assistir aulas. E aí André Luiz, obviamente, pergunta ao seu orientador: mas essas pessoas vão lembrar quando acordarem? Não necessariamente com o cérebro físico, mas estará no patrimônio do subconsciente de sua alma. E no momento que precisarem do que aqui ouviram, isso aflorará em sua mente como se fosse um pensamento próprio. Ou seja, fica lá gravado. Na hora que precisa é atraído. André Luiz também relata um exemplo de um determinado curso que acontecia, não lembro qual o livro, que acontecia no plano espiritual, e vários encarnados eram convidados regulares deste curso. Ou seja, o curso acontecia com uma certa regularidade e os espíritos iam buscar vários encarnados. Aí, era um pequeno grupo. Um belo dia, o curso ia acontecer e André Luiz foi lá acompanhar a palestra daquela noite. Alta madrugada, sim, o espírito não precisa dormir. Nós é que, por exemplo, quando vamos ao centro, nosso estudo é, por exemplo, quando é de noite, tem um estudo às 7 horas, pode ter um estudo às 8, dependendo do centro, pode ser que seja às 19h30, né? Mas dificilmente tem estudo que vá além de 21 horas, né? Porque existe a preocupação com a segurança, existem várias preocupações, e retornamos a nossos lares e vamos ter que levar nosso corpo físico para o repouso, porque o dia seguinte outras atividades nos esperam. Mas 2 dos alunos que frequentavam com mais regularidade não estavam presentes. E aí, o orientador pediu para um espírito ir chamar estes 2 para ver por que não tinham comparecido. E pediu para o André Luiz e o outro acompanhante do André Luiz acompanhar a excursão junto. Aí foram visitar um dos acompanhantes. Ele estava fora do corpo, no leito, com 3 espíritos femininos ligados à prostituição. Dá para imaginar no que ele estava pensando quando ele foi dormir. Então, o espírito que foi para chamá-lo disse: ele está com outras preocupações. Deixemo-lo. Né? Perceberam a importância da prece na hora de dormir? O espírito ficou pensando em outras coisas e atraiu aquilo que pensou. Sim, havia atraído 3 prostitutas espirituais para a sua companhia. E era casado. Portanto, vigiemos nossos pensamentos. Eles podem se tornar palavras. Vigiemos nossas palavras. Elas podem se tornar ações. Jesus já dizia que quando um homem pensa no adultério, ele já cometeu adultério no pensamento. Está lá no Evangelho. Então Jesus já alertava para a importância de vigiar
nosso pensamento. Então nós somos atraídos para onde nós mais gostamos ou aquilo que mais pensamos. E o segundo ausente? O segundo ausente estava fora do corpo, vivenciando um pesadelo, porque um determinado amigo que havia desencarnado estava lá querendo conversar com ele. E aí, os espíritos, o espírito que foi para chamar, mais o André Luiz, foram prestar atenção na cena. O que é que tinha acontecido? Durante o dia, aquele sujeito tinha falado mal do amigo desencarnado, que lá no escrito de André Luiz foi chamado por Barbosa. Criticou alguns comportamentos do tal amigo chamado Barbosa. Quem nunca falou mal de algum amigo? Perceberam a importância de vigiar as palavras? E naquela hora, ele vivenciando o pesadelo, ele pensava: puxa, fui falar mal do Barbosa e não é que ele me apareceu? Eu quero acordar. E o Barbosa pedindo explicações sobre o que ele tinha dito durante o dia. Provavelmente era calúnia, porque senão o Barbosa não ia ficar chateado e ir lá perturbar ele. Aí então, o que os espíritos fizeram? Conversaram com o Barbosa. O que você está fazendo aqui? Ah, ele disse isso de mim. Estou vindo aqui cobrar satisfações e ele fica aí com essa cara de medo e eu não estou deixando ele voltar para o corpo. Então disseram: não, agora que já cobrou, vamos deixar ele voltar para o corpo, né? Aí então conversaram com o Barbosa deixou o fofoqueiro em paz e eles deram um passe no fofoqueiro, o fofoqueiro acordou e pensou: meu Deus, eu fui falar mal de um defunto e não é que eu sonho com ele? E também o fofoqueiro não foi levado lá para o curso. Perceberam que o fofoqueiro perdeu uma aula de estudos por causa de uma fofoca. Certamente, nenhum destes dois havia feito preces na hora de dormir. Perceberam? Nenhum deles tinha feito preces na hora de dormir. E a pergunta 402, continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, ela pergunta: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? É uma explicação bastante longa, que vale a pena lê-la com calma, mas aqui eu vou apenas ressaltar alguns pontos importantes para o nosso estudo. E os espíritos respondem: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, né? O espírito pode entrar em comunicação com outros espíritos, quer neste mundo, quer em outro. Quem dos senhores e senhoras não teve algum ente querido que partiu deste mundo? E depois tiveram sonhos com esse ente querido? Ela diz: mas eu sonhei com cenas de quando ele estava vivo. Sabia que o fato de ter sonhado com cenas de quando ele estava vivo, pode ser que você o encontrou e ele comentou cenas de quando ele estava vivo. Ele comentou e aí uma lembrança incompleta do encontro meio que vitalizou as imagens que você imaginou enquanto estava conversando com ele. Eu sonhei de quando ele estava... Eu, por exemplo, tinha parentes que trabalhavam na roça, nas regiões lá próximas de Caxias do Sul. Aí o parente partiu deste mundo e depois lá sonhei. E lá fui eu, algum tempo depois, sonhar que estava lá na roça com ele me mostrando coisas na roça, aqui e ali. Eu pensando: mas ele morreu, ele está no plano espiritual, o que ele está fazendo na roça? Na época não era espírita ainda, né? Eu estava começando no espiritismo, não lembro direito, entrei no espiritismo com 20 anos. E depois eu fui ler o Livro dos Espíritos e a pergunta 402 deixa claro. E quando fui ler
As obras de André Luiz ficam mais claro ainda. Ele pode ter me descrito, recordado cenas de quando ele estava na roça, e aquilo é que ficou registrado na memória física. Mas na memória espiritual estava a íntegra do encontro. Né? E aí, os espíritos comentam, aqui na pergunta 402, pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgais-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas, mais simples, vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. O que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? E se prestarem atenção, conversarem com crianças, eu mesmo lembro de quando era criança, o sonho da criança é muito mais vívido. Por quê? A criança não tem a mente contaminada ou poluída com certos valores materiais, materialistas, digamos, que a educação e a vivência no mundo nos leva a ter. Então a criança tem o sonho mais nítido, tem a lembrança mais nítida do sonho. Já o adulto, que dorme, levanta no dia seguinte, pega no trabalho, trabalha o dia todo, de noite tem que dar um apoio na família, vai dormir tarde, levanta no dia seguinte, tem preocupações para resolver, contas, não sobra nem tempo para pensar no sonho. Mas, a hora do sonho, o espírito continua indo para a espiritualidade. E se fizer preces à hora de dormir, a chance de visitar lugares úteis para o espírito aumenta muito. Aí os espíritos continuam nessa 402. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que vai ficar permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, em desencarnando, logo se desligam da matéria. Aí vem um aspecto, falar alguma coisa mais sobre o sonho. Existe o sonho, que é viagem espiritual. Existe o sonho que pode ser lembrança de outra vida. E existem sonhos que são liberações de tensões do dia a dia. Né? Então, mas a maioria dos sonhos, o espírito se afastou do corpo e talvez ficou pensando nas coisas do dia a dia, e quando acorda, lembra do que pensou enquanto estava desprendido do corpo. Ficou imaginando soluções. Vou contar um fato que aconteceu muitas vezes comigo. Eu, por um determinado tempo, na minha vida profissional, trabalhei com programação de computador. Quem já trabalhou com programação de computador sabe que a gente monta uns algoritmos, lógicas escritas de como a gente quer que um programa de computador se comporte. E isso exige muito raciocínio. Você tem que desenhar um fluxograma, refletir como deseja que a instrução seja passada para o computador. E, obviamente, eu tinha alguns desafios de solução difícil. Como profissional engenheiro, tinha que montar alguns algoritmos relativamente complexos para certos trabalhos de engenharia que seriam tratados no computador. E sim, me vi em situações de algoritmos que levei semanas para desenhar a lógica deles. O que eu fazia? Graças a Deus, uma das coisas que eu sempre fiz foi cultivar a prece antes de dormir. Foi uma coisa que aprendi ainda quando católico com meus pais e que, graças a Deus, mantive ao longo de toda a minha vida a fazer uma oração antes de dormir. Então, muitas vezes eu ficava pensando naquele algoritmo, gastava um dia pensando em cima do computador como ia resolver aquilo. Num dado momento eu pensava,
Vou entregar a solução para o travesseiro. E de noite, quando fazia uma prece, eu pedia, se a espiritualidade pudesse dignar a me passar alguma dica para encontrar a solução mais adequada. Acreditem se quiserem, mas os algoritmos mais complexos de minha vida, eu encontrei a solução ao acordar. Eu estava com a solução na cabeça. Eu fui dormir sem ter a mínima ideia de como resolver. Ao acordar, a solução estava clara e lógica na minha cabeça. Nestes dias, 7h, 7h15, eu estava no trabalho. Antes de começar a azáfama de todo mundo chegar, e o pessoal começar a conversar, etc., que aí atrapalha um pouco a concentração, ainda mais se a gente está trabalhando em informática. E, normalmente, quando começava a azáfama, reunião com o chefe, não sei o que, etc., eu já estava com a lógica toda desenhada no computador e, melhor de tudo, funcionando. E eu tinha levado, às vezes, 2, 3 dias para conseguir destrinchar aquela lógica sem achar a solução em horário de trabalho. Isso não é necessariamente só para a informática. Quantos outros desafios nós já não tivemos que a gente coloca a mão na cabeça e diz, meu Deus, o que é que eu faço nesta situação? Podemos, por impulso, decidir tomar um rumo ou outro e podemos nos arrepender depois. Quando não sabemos o que fazer, se dá para postergar a solução para o dia seguinte. Façamos uma prece na hora de dormir, ou para a semana seguinte, que às vezes tem coisas que você não precisa resolver naquele momento. Façamos prece na hora de dormir e entreguemos à espiritualidade a solução do problema. Iremos acordar com a solução dentro de nossa cabeça. Sim, eu já tive situações em que outros problemas que não tinham nada a ver com informática, não sabia o que fazer, ficava pensando, avaliando, repensando, achando que ia fazer isso, achando que ia fazer aquilo, e um belo dia acordava com a melhor solução, e quando eu a seguia, eu via que era a melhor solução. Quando decidia ir por outro rumo, via que não tinha feito a melhor opção, né? E aí ele continua explicando aqui na pergunta 402. Continua explicando aqui na pergunta 402. Eu estou pulando algumas coisas, né? Porque depois os senhores podem ler, senhores e senhoras podem ler. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que viste, ou de tudo que haveis visto enquanto dormíeis. Vossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em seu pleno desenvolvimento. São, muitas vezes, apenas a lembrança da perturbação que experimenta a sua partida ou no seu regresso ao corpo, acrescida da relativa ao que fizestes ou que vos preocupa quando em vigília. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Existe um relato, num dos livros do André Luiz, de uma determinada senhora que é levada ao plano espiritual. Ela está encarnada, é levada ao plano espiritual, e a mãezinha desencarnada lhe dá conselhos relativos a uma dada situação. Os conselhos são mais ou menos assim: toma cuidado que rosas têm espinhos escondidos. E donde menos você espera, pode surgir a serpente da traição. A senhora disse isso para a filha.
Quando a filha acordou, a imagem de sonho que ficou na mente dela foi a mãe dela entregando um buquê de rosas para ela, em que ao pegar o buquê de rosas ela espetava levemente a mão no espinho, e que dentro do buquê de rosas saía uma serpente, saía uma cobra de dentro do buquê de rosas. Porque o que ficou literalmente foi o que ela imaginou quando a mãe falou. Então, o sonho não retrata, o que lembramos no sonho não retrata com fidelidade aquilo que aconteceu, né? Outros casos que pessoas são levadas fora do corpo, dormindo, para receber esclarecimentos de orientadores espirituais, e eles percebem o orientador iluminado, eles imaginam que é um anjo do céu, o que é Jesus, o que é Nossa Senhora. Aí querem se ajoelhar na frente do Espírito. Então nós trazemos a lembrança no sonho, ao acordar. Nós toda noite saímos, mas ao acordar, trazemos impressões vagas e incompletas, mas a íntegra do que vimos está armazenada em nosso subconsciente espiritual. E aí a pergunta 403, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Naquilo que chamas de sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que compõe o corpo físico, ele tem dificuldade em conservar as impressões que o espírito recebeu, porque essas impressões não chegaram através dos órgãos materiais. É a tal da história do HD físico, que é a memória do corpo, né? Então, vamos ver o que diz a prece. A prece é uma prece que nós podemos fazer antes de dormir. Vendo estas explicações, no item 39, temos uma pequena prece que podemos completar com nossas palavras. A prece diz: minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons espíritos ajudar-me com seus conselhos. Faça, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve uma impressão durável e salutar deste convívio. Uma prece de 3 linhas. Mas nós podemos completá-la com nossas palavras, pedindo coisas específicas que nos interessam. Mas fica o convite. A partir de hoje, tentemos fazer uma prece toda noite antes de dormir, pedir proteção, pedir que a espiritualidade nos guie, que aprendamos lições durante a noite, que possamos ouvir os recados que nos sejam úteis. Ah, mas eu não vou lembrar do recado quando acordar. Não tem problema. O recado vai estar no seu subconsciente e quando você precisar dele, não vai aparecer a íntegra do recado na sua memória, mas o sentido dele estará no seu pensamento. Então, terminando o nosso estudo, vamos fazer uma pequena prece de encerramento. Pai querido, vos agradecemos pela oportunidade de realizar esse estudo. Que tuas bênçãos nos envolvam a todos, Pai querido. Nos fortaleçam diante dos desafios. Mantenham sempre acesa dentro de nós a luz da esperança, a luz da fé, a luz do amor pelo semelhante. Que sejamos conscientes de nossas imperfeições, que tenhamos forças para delas nos libertar.
Ilumina nosso entendimento, Pai querido, para que saibamos falar com sabedoria quando seja necessário falar, aconselhar com sabedoria quando seja necessário aconselhar, e saber ouvir com humildade quando seja necessário ouvir. Fica conosco, Mestre querido, e abençoa-nos, a todos nós, e também as pessoas cujos nomes estão nas caixas de irradiação lá no Grupo Espírita Alta de Souza. Assim sendo, Senhor, em teu nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual que sempre nos ajuda em nossos trabalhos espirituais, encerramos este pequeno estudo. Assim seja.